Paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar nesse vídeo falando sobre o Evangelho de Marcos, o capítulo 8 hoje. Falamos dos capítulos anteriores nos vídeos postados aqui no canal. Dê uma olhada ali, interaja, para entrar no contexto. Estamos falando da vida de Jesus Cristo. E vamos entrar diretamente no capítulo 8 hoje, um capítulo que nos revela grandes verdades da parte de Jesus, que nos aplicamos nas nossas vidas ainda nos dias de hoje. Antes, sempre agradecendo a Deus por todas as coisas, a você que tem acompanhado esse canal, essas postagens. Se não está inscrito, eu te convido a se inscrever, a compartilhar o vídeo, dar o seu like e postar um comentário lá, para que venha a obra a crescer e assim nós possamos juntos estar alcançando mais pessoas. Amém? Vamos entrar diretamente no texto do Evangelho, vamos no capítulo 8. Vamos estar vendo aqui alguns versículos e comentando sobre o mesmo. Amém? Te aconselho a acompanhar na sua Bíblia, se você estiver aí agora, se não tiver, pegue ela, e acompanhe. É muito interessante, muito positivo você acompanhar o texto, Amém? Então, logo no início ali, do Evangelho, no capítulo 8, Jesus, ele diz assim: pouco tempo depois ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Continua Jesus, então, movendo grandes multidões. Muitas pessoas vêm, para ver Jesus, buscar algo da parte dele, ter um contato com Jesus, uma cura, uma libertação, um ensinamento da parte dele, e mesmo os fariseus, escribas, que tem um intuito que a gente sabe bem que é de pegar Jesus em algum erro, equívoco, e até levá-lo à morte. Amém? Essa multidão, Jesus se enche de compaixão, porque já faz alguns dias que não se alimentam. Então ele fala aos discípulos, os discípulos demonstram uma incredulidade. Aqui no versículo 4 nós vamos ver que está escrito exatamente assim: os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Nós já vimos então que os discípulos, apesar de terem visto outro milagre de Jesus em relação a esse mesmo tema, de alimentação, e outros tantos milagres, ainda não demonstram uma fé necessária, E Jesus então, mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães, que eles tinham, e contudo, multiplicando, alimentou toda a multidão, demonstrando mais uma vez, o poder que Jesus tem. Então os discípulos seguem. Os fariseus então chegam, pedindo um milagre a Cristo Jesus, como prova de que ele é quem diz que é. Mas o que acontece é que Jesus, ele diz que não, você não vai ter uma prova dessa forma como vocês querem. E Jesus vai embora, segue, subiu num barco, voltou para o lado leste do lago, diz o versículo 15. Então ele avisa os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com os fariseus, cuidado com os doutores da lei, cuidado com os escribas. Cuidado com o que eles dizem, o que eles falam, porque o intuito deles não é bom. Ele tem o intuito de nos prejudicar a obra do Senhor. Ele quer até, quem sabe, eliminar-nos da face da terra, nos matar. Então tome cuidado, e os discípulos não estão entendendo ainda, e perguntam por um acaso se está relacionado com o pão que nós não temos. Jesus diz ali, no versículo 18, vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, não lembram, dos outros milagres que fizemos. Quantos de nós, tem milagres à nossa volta, na nossa própria vida, e não estamos às vezes entendendo, compreendendo, e estamos duvidando do poder de Deus? É como os discípulos, que vinham ali, ao lado de Jesus e não estavam entendendo as coisas. Jesus era paciencioso. Então, nesse momento, nós vamos entender que, por mais que às vezes nós não entendamos algumas coisas, não conseguimos ter uma fé suficiente, tamanha para atingirmos certos objetivos nas nossas vidas, não precisamos desistir nem entrar em desespero. E Jesus entende, compreende, e não vai desistir de nós. Nós abrimos o coração e continuarmos andando ao seu lado. É isso que estava acontecendo nesse momento com os discípulos. Então Jesus relembra, alguns fatos, e alerta os discípulos e diz para eles: olha, já fiz isso, já aconteceu isso, tomem cuidado, vigiem. Aí segue o texto, Jesus curando ainda. Jesus cura um cego em Betsaida, um cego que as pessoas olham, e ele testifica depois da vitória de Jesus, que ele obteve através do milagre de Jesus. E todo milagre que Jesus fazia servia de testificação de quem ele era. E mesmo assim não estavam compreendendo,
Aí vem uma parte fantástica aqui, né, no versículo 27 em diante, né, que eu vou fazer questão de ler aqui, que diz assim, ó: depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho lhe perguntaram: o que o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa, né? Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, né, que andam lado a lado com ele, o que estão dizendo de mim, o que estão falando da minha pessoa, quem eu sou, né? Uns dizem que é João Batista, então eles respondem, outros Elias, e por aí vai, né? Mas você veja que dão determinadas explicações para quem é Jesus. Mas de fato, quem diz que Jesus é o Messias, e o Messias é o líder esperado pelo povo, o próprio Filho de Deus, é quem andou lado a lado com ele, são os seus discípulos. Então nós vamos ver várias explicações sobre Jesus, vamos até tirar várias conclusões, mas na verdade nós vamos entender quem Jesus é de fato quando andarmos lado a lado com ele, quando lemos essa palavra, quando orarmos com constância, quando tivermos um relacionamento, nós vamos perceber de fato quem é Jesus, né? E os discípulos tinham essa visão. Pedro, inclusive, foi um dos principais que esteve ao seu lado, que tinha essa visão, mas veja o que acontece na sequência. Jesus começa a falar da sua morte, da sua ressurreição. Jesus, no versículo 31 em diante, começa a explicar: ó, o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes sacerdotes e pelo mestre da lei. Será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. O Filho do Homem é o próprio Jesus, é ele mesmo. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro, né, aquele mesmo que testificou de quem era Jesus, aquele mesmo que andava lado a lado com ele, que depois se tornou um dos principais pilares da igreja no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: Jesus dizia isso com toda clareza. Então ele diz: Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. E Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aqui é o ponto final desse capítulo, que nos ensina algo também fundamental, né? Não só às vezes os fariseus têm o fermento, não só aqueles que querem o nosso mal têm o fermento, e que querem ver qualquer coisa menos você ou eu se levantando, se erguendo e caminhando em direção a uma vida melhor com Cristo. Muitas pessoas não querem isso, porque pensam muito em si, né? Mas às vezes quem está muito próximo não está entendendo, e às vezes a sua opinião também não é muito boa em relação a certo determinado assunto. É o que aconteceu aqui. Pedro, apesar de estar lado a lado com Cristo, apesar de ser quem ele foi, né, ele não entende a missão que Cristo tem na Terra e tenta mostrar a Jesus que ele não deve passar pelo que de fato ele tem que passar, que foi determinado por Deus. Então, o discernimento que Jesus tinha e sabedoria, diz: arreda-te de mim, Satanás, porque o que está dizendo você, Pedro, não provém da parte de Deus, né? Não está ele repreendendo Pedro como pessoa, mas sim quem está por trás de Pedro. Então nós possamos observar quem está por trás das pessoas, muitas vezes, né? Não é a culpa de quem está falando, de quem está expressando, é a falta de entendimento, de conhecimento. E para terminar, em nome de Jesus, nós que somos cristãos, que buscamos, né, algo mais de Cristo, é que temos que ter esse discernimento e não as outras pessoas que não andam segundo a vontade de Deus. Cabe a nós ter essa sabedoria e esse entendimento e vamos ter uma vida maravilhosa na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, que você possa estar conosco também nas próximas postagens desta linha do Evangelho. Temos a linha do A Esperança, né, os vídeos postados sobre sabedoria, de Eclesiastes e o livro de Tiago. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.